Olá, hoje eu vou estar falando da curva GT, para o elemento cobalto, como parte do trabalho. Os integrantes Thiago Costa Neves e Eric Vieira. No desenvolvimento das equações, eu optei por desenvolver as equações de forma literal primeiro, para depois que eu possa automatizar na planilha aqui. Fica mais fácil. No meu modo de ver, você só tem um trabalho e depois só faz copiar, os coeficientes aí de cada potência, em relação a t. Então, a gente fez uma mesclagem, das equações de CP. Para a primeira fase, Epsilon utilizou os parâmetros do de Hooft, que ele utiliza potências, o CP, uma série de potências até o t ao quadrado, e tem esse termo aí também que é o inverso de t ao quadrado. Então, vocês desenvolvendo as integrais, tanto para o S, que é a entropia, e para o G, que é a variação de a energia livre de Gibbs, a gente tem essas equações aqui, certo? Com relação ao NIST, a única diferença é que ele adiciona termo ao cubo, para o CT, o CP, o calor específico. Então, utilizando o mesmo procedimento, e com esse termo a mais, a equação fica um pouco mais longa. Ela está aqui embaixo. Então, eu optei por deixar ela dessa forma, como pode ser visto aqui. E cada fator desse daqui, eu consigo automatizar o cálculo para cada fase e colocar na planilha aqui para que possa ser calculado os valores das variações de energia livre Gibbs, certo? Então aqui o elemento será o cobalto. Aqui estou apresentando uma tabela, onde os parâmetros de 298 até 700K foram tirados do de Hooft, e nas demais fases do NIST. Vou falar aqui da primeira fase, que é a fase Epsilon, que é uma fase HCP. Tá? Então, como referência, eu peguei a energia livre de Gibbs em 298 kelvins, que deu menos 8.952 joules por mol. Tá? Essa referência eu utilizei do NIST. Por que eu peguei esse valor? Para poder estar comparando com o do site FactWeb, já que lá ele não dá a diferença de energia livre de Gibbs, e sim o valor absoluto, dizer assim. Então aqui primeiro tem um cálculo CP, cada fator desse daqui, as fórmulas são oriundas das equações mostradas acima. Então para o CP é basicamente copiar os valores de A, B, C, D, por causa da fase Epsilon, que a referência é o de Hooft. Tá? E fiz isso tanto para o CP como para a entropia e também para a energia livre de Gibbs. Então podem ser vistos aqui que as equações aqui estão, as células aqui elas apresentam justamente essas equações aqui que estão aqui, por exemplo, no parênteses aqui para o termo T, enfim. Então eu cheguei nos valores da variação da energia livre de Gibbs, que seria esse valor aqui, variando com a temperatura. Então eu posso variar minha temperatura aqui, vamos dizer que eu tenho 500 graus, 500 Kelvin, desculpa. Então dá 7.538,3 joule por mol. Tá? Esse valor eu fiz uma comparação com aquele site indicado pelo professor, que é o FactWeb. E no FactWeb dá para 500 Kelvin, dá menos 16.505,9. No meu caso, que seria eu pegar a diferença, que em relação ao TR, que é a temperatura de referência 298, eu adiciono o termo energia livre de Gibbs em 298, que dá esse termo aqui de baixo. Ok? E com isso deu um erro de menos 0,09%. Então, bem próximo. Eu peguei para um valor aqui
né, só para demonstrar que eu fiz o comparativo, né. Chegando em 700 Kelvin, a gente tem a mudança de fase, né? A gente muda de uma fase HCP para uma fase FCC, ok? E procedimento semelhante, como eu disse, automatizei, né? Utilizei a mesma equação, só mudando os valores de A, B, C, D e E, né? Que são os parâmetros que estão nessa tabela. Então, para a fase gama, que é o FCC, que varia de 700 a 1394 Kelvin, foram esses valores utilizados. E aqui, novamente, nós temos a equação, as equações, né? Pode ser percebido que para um valor de temperatura de 1000 kelvins, foi o valor de referência que eu utilizei para poder comparar com o FactWeb. O erro deu também bem pequeno, né? 0,13%. No FactWeb é encontrado menos 44.442,3 Joule por mol para energia livre de Gibbs, né? E eu encontrei esse valor aqui, menos 44.501,7. Então, ok, vamos dar continuidade, né? O que eu vou falar agora é as duas últimas fases, né, dos sistemas, né, seguindo aí o que o Thiago já apresentou, né, considerando a temperatura de mudança de fase de 1394, né, onde o NIST deu para a gente aqui esse CP, né, com parametrização do índice ATE, né? Essa fase FCC, segunda fase sólida de lambda, gama linha. Nós pesquisamos aqui nessa fonte ResearchGate e por que dessa fase, qual que é a particularidade dessa fase dentro da fase sólida do cobalto, né? Que nessa interface aqui, aproximadamente 1390 graus, né, ele muda de ferromagnético, né, FCC, fase gama ferromagnética FCC, para fase paramagnética gama FCC. Então essa é a particularidade aí desta fase. Então naturalmente ela apresenta diferentes energias, né, de Gibbs, né, para as faixas de temperatura. Por isso que se dá a necessidade de fazer, né, determinar a equação da energia de Gibbs para esta fase. Então para isso nós aplicamos aqui, né, o CP. Fizemos um teste aqui com o CP a temperatura acima da mudança de fase, ok? Com a equação da entropia, né, vinda da equação geral já explicada pelo Thiago acima. Então nós obtivemos aqui na mudança de fase a entropia de 81 Joule/Kelvin, 81. E para a energia de Gibbs, a diferença de energia de Gibbs, né, a gente fez aqui o cálculo desta energia para a diferença da temperatura acima da temperatura de mudança de fase, né, entre 1500 e 1394, né, e também fizemos aqui, né, o cálculo desta mesma energia, né, considerando aqui a temperatura, né, de mudança de fase, né, para a gente estabelecer esse ΔG. Nós fizemos aqui um comparativo no FactWeb também. Para esta fase aqui nós temos uma variação de 0,05%, então, ou seja, está bem aderente os nossos resultados, né? A gente aplicou aqui 82.203 para, né, o FactWeb indicava 82.159, então está bem aderente. Então, para a última fase, a fase líquida, né, a partir de 1768 graus, né, nós fizemos também no mesmo sentido, calculamos o CP para uma temperatura acima desta fase, calculamos aqui a entropia, né, considerando a fase de transição e considerando também a temperatura aqui acima da fase. A gente verifica que a entropia realmente é um pouco maior, para temperaturas maiores. E o cálculo aqui da diferença de energia de Gibbs entre a temperatura acima da temperatura de mudança de fase e a temperatura, né, e a energia aqui, a temperatura,
né, é a temperatura acima da temperatura de fase. Então nós fizemos a comparação aqui no FactWeb dessa temperatura também, já deu uma diferença um pouco maior, contudo, né, isso tem relação pela extrapolação que a gente fez, né, muito acima aí da temperatura de mudança de fase. Então, naturalmente, vemos aqui uma diferença um pouco maior. Este aqui, então, tendo em mãos essas duas equações, então nós estabelecemos aqui a variação, né, os gráficos de 298 até 2000 graus Celsius, né, a gente percebe que para a fase sólida, né, vamos dizer paramagnética, realmente ela para a interface aqui abaixo, né, aproximadamente de 1000 graus aqui, ela tem baixa energia, então ela não é representativa, ela sendo representativa então acima aqui de aproximadamente de 1000 graus. Já a fase líquida, né, a fase líquida a gente percebe que a interseção dela realmente perto aqui da transição 1768 graus. Então, professor, assim a gente finaliza aí nosso trabalho, né, na curva G vezes T do metal cobalto. Ok? Muito obrigado aí.